O tema, então, para finalizar o nosso último dia da gratidão, é como liberar o poder da gratidão em tempos adversos, em tempos difíceis. E eu queria, então, para começar, pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos fazer um pequenininho exercício de poucos segundos, uma pequena reflexão, uma meditação. Então, gostaria que vocês fechassem os olhos, que respirasse profundamente, que colocasse a mão no coração de vocês e pensasse em sentimentos de gratidão, que vocês pensassem no sentimento que você tem por alguém que fez algo para você, trouxesse esse sentimento para o seu coração e levasse, na hora que você inspira, toda essa gratidão, todo esse sentimento de apreço, de reconhecimento por algo ou por alguém. Permanecer de olhos fechados, inspirando, inspira, inspira esse amor e expira gratidão. Leva para o seu coração esse amor, inspira e expira gratidão. Agora, abra os seus olhos e percebam uma coisa muito interessante, que quando nós pensamos em gratidão, quando nós sentimos gratidão, quais são as emoções que andam junto delas? Se eu te perguntar o que você pensou, o que você sentiu, o que veio, o que você levou para o seu coração, vai estar talvez sentimentos de paz, gentileza, amizade, amor. Então, todas as vezes que nós sentimos gratidão, a gente está rodeado de bons sentimentos, de sentimentos positivos, de sentimentos que fazem a gente ficar mais receptiva à alegria, à felicidade. Eu amo essa frase de Stephen King, ele é um escritor, autor de vários livros, imagino que todos vocês devem conhecer, os filmes de suspense também, né, baseado nas histórias dele. E eu não sabia, ele passou por um momento muito difícil na sua vida. Ele foi atropelado quando caminhava próximo à sua casa, sofreu então um grave acidente, teve múltiplas fraturas em seu corpo, passou por 3 cirurgias, ele perfurou o pulmão, ele ficou gravemente ferido no CTI, e quando ele recuperou a consciência, quando ele pôde conversar, e as pessoas perguntaram assim, qual era o sentimento dessa experiência toda que ele passou, ele falou que era gratidão. A palavra que ele tinha para expressar o sentimento dele era gratidão. Gratidão não somente por ter recuperado a vida, por não ter morrido, né, por ter recuperado plenamente depois de todas as fraturas, mas ele ainda sentiu uma gratidão diferente. Ele sentiu gratidão por ele não ter morrido e o motorista que o atropelou, o motorista que ficou distraído ao volante por causa do seu cachorro que estava no veículo, não ter sido o causador da morte dele. Imaginou as consequências que aconteceria com essa pessoa que atropelou, se ele tivesse morrido. Então, ele ainda sentiu gratidão pelo cara não ter tirado a vida dele. E eu acho essa história, assim, faz a gente refletir bastante. E por que eu trago essa história para vocês, para exemplificar? Porque quando eu tive o diagnóstico de câncer, acho que todo mundo que está aqui hoje presente, salvo engano, sabe da minha história, sabe que eu vivenciei um câncer em 2016, um câncer de mama bastante agressivo. Claro que eu fiquei com medo, claro que eu tive dúvidas, claro que eu tive receios. Mas aí eu me deparei com uma questão. De repente veio à minha mente
meu Deus, graças a Deus é comigo, não é com meus filhos. Nossa, imagina uma pai, uma mãe recebendo o diagnóstico de câncer do seu filho. Eu me coloquei, então, no lugar dos pais que recebem o diagnóstico de câncer de um filho. Não sei por que isso passou na minha mente, mas isso veio à minha mente e isso me tirou daquela situação de desconforto, daquela situação de medo, de dor, de angústia, de choro, para me levar para uma sensação de tranquilidade. Tipo assim, eu dou conta, é comigo, não é com meus filhos, vai dar tudo certo. E pensando, Deus não vai me dar uma cruz que eu não possa carregar, vai correr tudo bem. Eu me senti, acho que a palavra é essa, eu me senti aliviada em saber que eu que estava enfrentando aquilo, e não um ente da minha família, uma pessoa que eu amava muito. E desde então, aqui tem duas fotos, é quando eu estava em pleno tratamento em 2016 e quando eu comemorei a cura do câncer. Eu passei a ter um olhar desperto, um olhar curioso para a gratidão. Ela até então fazia parte da minha vida como uma atitude de gentileza, aquilo que você agradece, algo que você recebe, aquilo que eu sabia que eu agradecia a Deus na hora de dormir, mas eu não era um agradecimento com aquela consciência plena, um agradecimento da maneira que nós tentamos trabalhar nesses 30 dias, pensando sempre em razões que tinha para poder agradecer. E eu passei, então, a fazer essa prática de tentar focar a perspectiva do que de bom havia naquele momento ruim, naquele momento adverso. Claro que não vou falar que é fácil a jornada dos 5 anos, né, do tratamento até a cura. Eu perdi os seios, eu perdi os cabelos, mas eu ganhei a vida, mas eu ganhei outro olhar, uma outra perspectiva, a perspectiva da abundância. Eu não olhava o que eu estava perdendo, eu olhava o que eu estava ganhando. E eu ganhei inúmeras coisas. A cada dia eu fui me dando consciência de tudo aquilo que eu estava sendo presenteada. E mesmo que eu vivesse um diagnóstico de câncer, eu sempre enxergava como Deus era generoso comigo. Eu sentia aquela... Mas tu me enganou? Não, isso não. Mas tudo aqui, ó. Ô, Ricardo, eu tô numa live, Ricardo. Que coisa. Eu não tenho um minuto pra mim. Desculpa, gente, pela interrupção. Então, essa frase, cada dia em que eu permaneço como hóspede nesta terra verde, subitamente parece ser uma enorme sorte. Era o que eu sentia. Cada dia e o que eu sinto, cada dia que eu estou aqui nessa terra, é um presente, é uma dádiva. Quando eu amanheço, eu abro os olhos, eu percebo se Deus me deu um novo dia embalado de presente, uma caixa de presente para eu abrir o laço e eu desfrutar daquele dia com gratidão. Quantas pessoas não tiveram a chance de acordar no dia de hoje? Então, essa percepção, ela não me abandonou hora nenhuma. E ela fica cada dia mais evidente, cada dia mais forte. E a razão que eu quero passar para as pessoas, como é importante agradecer. Essa cena eu acho muito interessante para poder representar como somos nós, seres humanos. Nós temos muita dificuldade em reconhecer as dádivas que recebemos. Por um problema de autossuficiência. Nós achamos que fazemos tudo. O nosso sucesso é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, e não enxergamos o que vem ao redor dos acontecimentos da nossa vida. Aqui é uma comemoração da família Simpson, numa ação de graça. A ação de graça acontece todo ano, os Estados Unidos comemoram no mês de novembro. Eles dão graças pela liberdade que eles tiveram, né? Como eram colônias, eles agradecem aos antepassados, agradecem pela saúde, agradecem pela família. Então, não somente o presente, eles lembram as dádivas que foram do passado, as pessoas que lutaram pela independência deles. Então, é uma festa muito tradicional
tamanha como é o Natal, né, para todo mundo. E nesse episódio dos Simpsons, na hora de fazer o agradecimento à mesa, e eles falam para o Bart fazer um agradecimento, aí ele fala, meu Deus, nós pagamos por todas essas coisas, por isso, obrigada por nada. Então, tipo assim, o que que Deus deu na cabeça dele? Deus não deu nada. A família trabalhou, a família suou, ralou, comprou o seu sustento, fez a sua ceia. Então, cadê a participação de Deus? Mas essa aí é a visão estreita. É a visão da autossuficiência. É aquela visão que quando a pessoa pensa naquela mesa posta, naquela mesa com o peru, se ela parasse para pensar só naquele peru, alguém teve que criar aquele peru, alguém teve que alimentar aquele peru, depois teve que abater, limpar, comercializar, até aquele peru chegar no supermercado, até você comprar aquele peru. Quantas pessoas foram envolvidas, quantas pessoas às vezes fizeram com amor aquilo. Então, assim, você não faz nada sozinho. É aquela frase ali do início do Stephen King, a gente tem que reconhecer que a gente não faz nada sozinho. E a gratidão, ela precisa de reconhecimento. O primeiro passo para você abrir seu coração para sentir gratidão é você reconhecer que por mais que você tenha o seu apartamento, o seu carro, que você trabalhe, você tem as coisas ao seu redor. É ter uma visão mais ampla para poder perceber se você tem isso, é porque você tem saúde para trabalhar. É que você tem alguém na sua casa que vai cuidar dos seus filhos para você trabalhar. Mesmo que você pague o salário para essa pessoa dedica o tempo, às vezes, com amor. Amor você não se compra. Então, você tem tranquilidade para trabalhar. É uma cadeia de coisas que envolvem. Então, é muito difícil perceber razões para agradecer se você ficar aprisionado numa visão limitada e de autossuficiência. Então, temos que quebrar a barreira da autossuficiência, saber que a gente não faz nada sozinho, que há uma cadeia que ajuda. Essa mesa posta, por exemplo, várias pessoas foram envolvidas para que eles tivessem, com certeza, essa mesa posta. Então, reconhecimento e admissão. Elielson, ele ganhou o prêmio da paz, ele foi um sobrevivente do Holocausto. O Holocausto é uma das tragédias mais tristes, né, da nossa história. Há vários filmes que acho que todo mundo deve chorar. Eu, pelo menos, sou uma chorona em filmes quando vejo a questão do que aconteceu no Holocausto. E ele fala, ninguém é tão capaz de sentir gratidão quanto quem emerge do reino da noite. O reino da noite é o momento mais obscuro, mais difícil da vida de alguém. O meu reino da noite, até hoje em dia, foi atravessar o diagnóstico de câncer. Muitas pessoas que estão aqui hoje nessa encerramento do grupo também atravessaram o diagnóstico de câncer. As pessoas, às vezes, têm um reino da noite na perda, no luto. Nós vivemos um luto grande no mundo em relação à pandemia do coronavírus. Às vezes, uma doença, uma depressão. O Stephen King foi o reino da noite dele, um acidente gravíssimo, né, onde ele ficou multifraturado. Então, assim, cada uma pessoa chega um momento da vida dela que ela atravessa o reino da noite. E é fácil de perceber, através de pesquisas, que as pessoas que vivem essa experiência, elas têm um contato de profundidade com a gratidão. É fácil a gente reconhecer quando você sobrevive, quando você supera, que você não fez aquilo sozinho, você fez a sua parte e você não fez sozinho, que você foi sortudo, que você foi abençoado, que você teve uma dádiva, você consegue ver a vida de outras maneiras. Mas o grupo da gratidão, os 30 dias, veio mostrar que a gente também, as pessoas que estão no alto da vida, que nunca passaram por nenhuma adversidade, que ainda não sofreram, eu falo muito que a vida tem seus altos e baixos, né? A gente nem sempre está feliz, nem sempre está triste, vai ter vários momentos que a gente vai estar ou em cima ou embaixo, mas essas pessoas que ainda não viveram o reino da noite também podem ter uma profundidade na questão da gratidão,
de se aprofundar no sentimento da gratidão. O primeiro passo para ter esse momento mais íntimo, essa intimidade com a gratidão, é ter uma escolha consciente das suas atitudes. Pensar o que você quer. Em cada escolha que você fizer, o magnífico da vida é que a gente sempre tem escolha. A minha primeira escolha, depois de 14 dias fazendo quimioterapia, era como eu ia passar pela perda dos cabelos. Meu cabelo era um cabelo grande, eu era acostumada de ser sempre aquela pessoa de cabelão, e eu não sabia como que eu ia reagir à perda dos cabelos. E eu já mostrei em outras palestras essa foto da Carolina Dickmann fazendo o papel da Camila na novela Laços de Família, porque isso me marcou. Na época que eu assisti a novela, hoje em dia eu não assisto novela nenhuma mais, mas naquela época eu assisti a novela e isso ficou na minha mente. E quando eu me deparei enfrentando um câncer, o que ficou para mim? É essa cena da Carolina chorando, desesperada, com sofrimento muito nítido ao perder os cabelos. E o que eu pensei? Eu não quero que os meus filhos fiquem marcados negativamente. Essa cena me marcou numa novela. Eu disse, eu não quero passar isso para os meus filhos. Vou tentar fazer de maneira divertida. Vou conseguir? Não sei. Mas eu tive uma escolha. E eu optei pelo caminho de tentar fazer diferente. Então, eu pus uma playlist no meu celular de músicas alegres. Eu gosto de música. Música me eleva ao meu astral. Eu escolhi as músicas que eu mais gosto. Eu chamei meu cabeleireiro em casa. E a gente falou, eu falei, né? Vamos brincar, Brian. Vamos cortar. Faz um, eu nunca tive um cabelo Chanel. Faz um Chanel. Depois vamos fazer um moicano. Que ele estava fazendo um moicano em mim nessa outra foto. Nesse momento eu estava divertindo e rindo. Claro que teve um momento, antes de chegar nisso aí, que me deu um nó na garganta por frações de segundo. O interessante é que eu tenho uma foto deste momento que a Áurea Andrade, a minha fotógrafa que registrou meu tratamento, ela estava nesse dia na corte do cabelo, e que ela capturou a minha expressão de choro de frações de segundos e a cara de espanto, de tristeza e de assustados que minha família estava. Então, se eu tivesse tido aquele comportamento da Carolina e tivesse passado daquela maneira, eu estaria traumatizando os meus filhos, com certeza. Não que eu teria que fingir, eu não fingi, eu vivi aquela alegria, aquela descontração e percebi por frações de segundos se fosse diferente e impactar negativamente para eles. E eu não queria passar para eles a visão que câncer é sofrimento, que câncer é diagnóstico de morte, que câncer é tristeza, que câncer é depressão, que câncer é só coisa ruim. Eu queria mostrar que tem alegria e que a gente pode escolher. O câncer podia estar comigo, mas eu não ia estar com ele. Então, para você viver a gratidão, independente do que você esteja atravessando na sua vida, sempre é possível você ver no pior cenário alguma coisa de boa para você se agarrar e agradecer. O segredo maior para ficar juntinho da gratidão é não reclamar. Quem assistiu à palestra da Janusa, ela falou muito bem. Ela usou muito a expressão murmurar. Ela falou o que acontece no nosso organismo, falou dos hormônios, né? Do estresse, o mal que faz a questão da reclamação. Então, na hora que você faz uma escolha consciente, que você vai agradecer, você também pode fazer um compromisso com você. Aquele compromisso que eu sugeri no primeiro dia do grupo da gratidão, vamos viver a quaresma sem reclamar. De vez fazer jejum, de vez fazer promessa de algo, tenta não reclamar. Por quê? Porque você ia aprofundar mais na prática da gratidão. Quanto mais você reclama, mais aquilo que você não quer acontece com você. Não sei se você já percebeu isso. Vira um ciclo vicioso. Eu presencio pessoas reclamando do trabalho, da quantidade de trabalho, reclamando dos filhos, reclamando do marido. E cada vez mais aqueles problemas parece que vão crescendo, o trabalho fica mais exaustivo, o casamento fica pior, os filhos ficam mais complicados.
O segredo, às vezes, é até você agradecer ainda que não tenha acontecido algo. Falar, meu filho é uma bênção. Por mais que você fale, estou tendo um problema aqui, mas falar palavras positivas, ter uma nova postura. Porque isso sim faz você quebrar esse ciclo vicioso da reclamação, para passar a começar a dar o primeiro passo para um novo ciclo, para você criar um ciclo virtuoso. Eu sabia que o tratamento ia ser pesado, eu sabia que não ia ser fácil, mas eu me agarrei a uma frase, e isso também passa. Eu saber que ia passar, que era uma fase, vai passar, gera motivo para gratidão. O cabelo, eu perdi o cabelo, fiquei careca por quase um ano, mas meu cabelo ia crescer de novo. Quantas mulheres sofrem com alopécia e perdem o cabelo? Definitivamente. Essa semana teve um episódio, né, do Will Smith com a sua esposa, que tem alopécia, e uma brincadeira sem graça do apresentador. Ele foi lá e deu um tapa, né, falou, não pronuncie o nome da minha mulher, tire o nome da sua boca. Foi a maior coisa que teve nessa rede social essa semana. E ela sofre de alopécia. E aquilo deixou ela chateada. Mas ela estava ali, careca, sumida, linda, maravilhosa. E ainda a pessoa fez uma piadinha. Então, eu sabia que meu cabelo ia crescer. E eu sei que tem pessoas que passam por isso, não pelo câncer, mas pela perda do cabelo, de maneira definitiva. Então, só saber que o cabelo ia crescer era um motivo de gratidão. A gente sempre tem como ver, ao invés de lamorear, chorar e ficar durante um ano todo dia olhando no espelho, que você está sem cabelo, você tentar ver razões para você ser alegre e ter realmente um agradecimento sincero. E aí foi fazendo esse ciclo de pensar o que agradecer. O fato de ter uma peruca. As minhas duas primeiras, eu tinha 4 perucas. As minhas 2 primeiras perucas foram presente de uma amiga muito querida que tinha viajado para os Estados Unidos, ela trouxe para mim. Depois eu comprei uma peruca, depois eu comprei a outra, que é essa ruiva. Eu quase não usava muitas perucas, era mais quando eu queria passar assim, sem ser percebida como uma paciente oncológica. Quando eu colocava o lenço, eu assumia, eu estou com câncer. Né? E às vezes eu não queria passar que eu estava com câncer, mas eu fui muito adepta aos lenços, eu usei os lenços. Na outra foto ali, eu estou fazendo a contagem agressiva, já era quimioterapia branca, já estava na 10ª, né? Então faltavam só mais 2. O poder fazer quimioterapia, nossa, eu era muito grata a isso, era imensamente grata a isso. Recentemente eu perdi um tio em fevereiro por câncer. Ele, na realidade, morreu de Covid, porque a imunidade estava muito baixa. Ele ficou 1 ano e meio procurando o que ele tinha. Ele começou a emagrecer, emagrecer, emagrecer. No Natal, eu estive na cidade de Nova Era, em Minas Gerais. Fui na fazenda dos meus avós, né? Hoje em dia eu morava com os meus tios nessa fazenda. A gente passou o Natal em família. Estive com ele depois de quase 2 anos sem ir a Minas. E ele falou, nossa, Nádia, eu perdi 14 quilos. Não sei o que eu tenho. Eu consulto, vou em todos os médicos, fui virar de cabeça para baixo e não acho o que eu tenho. E 1 mês depois, diagnóstico de câncer, tardio o diagnóstico, já tinha espalhado pâncreas, baço, fígado. Ele pega Covid, esperando para fazer uma quimioterapia, e o resultado da biópsia não sai. Não consegue ficar claro que tipo de câncer que era, vai para Rio de Janeiro, não consegue ficar claro que tipo de câncer que era, e ele angustiado, e ele chorava, minha mãe fala que ele chorava e falava, Lourdes, tem 1 ano e meio que eu estou procurando, e eu vou morrer, e não acharam. Eu vivi isso próximo da minha família, mas eu sabia, quando eu estava fazendo tratamento, que muitas pessoas não têm chance, ele não teve chance de fazer quimioterapia, de tratar. Eu tinha a chance, e isso era um tipo de gratidão. E muitas pessoas vão para a quimioterapia e reclamam o tempo inteiro de estar fazendo a quimioterapia. Reclamam de ficar carecas, reclamam da dor, reclamam do desconforto. E assim, gente, é uma comparação. Você pode levar isso para qualquer outro âmbito. Eu estou trazendo a minha história de vida para mostrar como foi a minha visão em relação a abraçar a gratidão. O fato do cabelo crescer, eu já falei, o amor, 70% das mulheres
em uma entrevista feita de uma pesquisa científica, são abandonadas pelos maridos durante o tratamento oncológico. É um número de você falar, uau, muita coisa. Eu não tinha noção que um homem poderia abandonar uma mulher porque ela estava em tratamento oncológico. Mas o meu mastologista, que não é qualquer mastologista, não é um mastologista de SUS, é um mastologista particular, ele falou que já viu isso no consultório dele. Pessoa de classe alta. Na hora que a mulher recebeu o diagnóstico de câncer, ele falou que o marido falou na frente dele, não te quero mais não. Na frente dele. Que a vontade dele era pegar esse homem e jogar lá da janela do consultório dele. Então, eu ter o amor do meu marido, eu ter o companheirismo do meu marido chegou careca em casa, de surpresa. E ele estava o quê? Reconhecendo a minha dor, reconhecendo a minha fragilidade, me dando a mão, vamos junto, eu tô com você. Era um motivo de gratidão. As minhas amigas do grupo A Vida é Bela, a amizade, o amor, o companheirismo, a palavra amiga, nós tivemos a palavra amiga essa semana, né? Quantas palavras amigas eu recebi durante o meu tratamento. Isso era motivo de gratidão. A minha família rezando, orando, confiando, estando junto, fazendo o máximo para que eu ficasse bem, era motivo de agradecer. Outra pessoa poderia contar uma outra versão do diagnóstico de câncer, ter um outro lado, o lado do negativismo, o lado do pessimismo, e não ter usufruído a jornada, porque por mais que é difícil a gente atravessar um inverno, atravessar o deserto, se a gente aproveitar a jornada, a gente atravessar com leveza, a gente vai poder conseguir enxergar coisas boas nos momentos piores de nossa vida. Com certeza, sempre tem algo bom para a gente poder apreciar. E assim, logo no início do meu tratamento, eu comecei a escrever um diário. E eu chamo de escrita curativa, e eu aconselho muitas pessoas a terem um diário, a colocarem diariamente mesmo. Diário é o quê? Diariamente você anotar seus sentimentos, porque você consegue ter uma percepção mais clara do que passa no seu ser. E quando eu comecei esse diário, se eu for ler ele hoje em dia, fica muito claro que eu comecei o diário com dúvidas, com medo, com receio. Eu não sabia o que era o mundo oncológico, o que me esperava, o que seria, se eu sobreviveria, se eu ia ter uma recidiva, se ia dar certo, se não ia. Mas com pouco tempo, o fardo foi ficando para trás, o medo foi ficando para trás, e por isso que eu chamo de escrita curativa. Eu fui me curando de qualquer coisa que podia estar de negativo na minha mente, e passou a ser um diálogo, onde eu deixei de escrever meu querido diário para falar meu querido amigo Jesus, e comecei a conversar com Jesus e fui me aproximando dele e fui sentindo o amor de Deus, e aí comecei a ter essa questão da generosidade de Deus cada vez mais presente na minha vida. Eu sempre estava agradecendo através da escrita nesse diário as maravilhas que aconteciam comigo, mesmo durante o tratamento oncológico. Eu vivenciei muita coisa maravilhosa, dádivas assim, inesquecíveis. E como então a gente liberar esse poder? Como a gente poder estar atenta à gratidão, perceber a gratidão? Para ficar bem simples, eu quis fazer uma comparação com o pó do pirlim-pim-pim. Quando eu era criança, eu amava o xixi de papel amarelo, né? A Narizinho, Pedrinho, a Emília, então, Visconde Sabugosa. Só que eu era encantada quando tinha os episódios que tinha o pó do pirlim-pim-pim, onde eles pegavam, jogavam o pozinho e podia ir para qualquer lugar. Eles poderiam ir não somente para o passado ou para o futuro, eles poderiam sair para um outro país. Então, assim, era algo que uma criança ficava, gente, eu quero esse pó, né? Acreditando que aquele pó existia. Eu acho que com a gratidão é mais ou menos isso. Você pega o pó aí do pirlim-pim-pim, o pozinho da gratidão, e sai da escassez e remete a sua mente para a abundância. Você sai do negativismo
das coisas ruins e vai para o positivo, para aquilo que você vê, as graças que você tem. É muito importante a gente deixar a visão estreita, a gente deixar a visão negativa e de escassez, daquilo que te falta, para focar naquilo que você tem e agradecer por aquilo que você tem. Isso é fundamental, gente. Eu quero que vocês fixem bem nessa imagem para perceber o que é agradecer e o que é reclamar. Não confunda, gente. Reclamar não é um copo daquela conversa. Ah, você é positivo ou negativo? Você vê o copo mais cheio ou mais vazio? Se você vê mais cheio, você é mais positivo. Se você vê mais vazio, você é uma pessoa mais negativa. Não é isso. Reclamar é copo seco. Reclamar não dá margem a nada. Reclamar é o escuro. O copo está fora do foco, da luz, e está vazio. Ao contrário de agradecer. Quando você agradece, esse copo entornando, porque as bênçãos vão sendo derramadas mais e mais e mais e mais, e você pensa, gente, isso é possível? E eu falo, é sim, aconteceu comigo. Eu estou falando aqui com vocês, eu faço o grupo da gratidão, eu tento sempre passar o que aconteceu comigo. Não foi história que eu ouvi, não estou trazendo, às vezes você escuta uma história bonita e traz como exemplo, eu trazendo a minha história, algo que eu posso falar. Você mudando o foco, a sua vida muda de maneira muito positiva. Aqui, essa foto primeira foi tirada em Belo Horizonte, no dia 20 de agosto de 2016, 3 dias após receber o diagnóstico de câncer. Eu falei com meu marido, vamos sair para ver o pôr do sol. Nesse dia nem teve pôr do sol, estava bem nublado. Eu estava na esperança de ver lá no Mirante da Mangabeiras. E a outra foto foi em maio agora, do ano passado, em 2021. As duas com meu filho. Na época o Miguel tinha 8 anos de idade, agora ele está com 13. Uma das coisas que eu assimilei para mim durante essa jornada, desses 5 anos até a cura, era que cada dia que passava era um dia de agradecer por eu estar vivendo mais uma oportunidade de ver meus filhos crescerem, por eu ter a oportunidade de ver os meus filhos formarem. Nesses 5 anos, eu pude ver a Amanda formar em Direito, a Tiziana formar em Relações Econômicas Internacionais, eu pude ver a Maria Luísa fazer 15 anos de idade, o Miguel, vocês veem para a foto como ele cresceu, acompanhar isso. Então, hoje, quando eu paro e vejo uma foto dele, quando eu estava doente, eu imaginar, gente, eu poderia ter morrido, eu poderia não ter visto o agora, isso me enche de gratidão. Eu olhar tudo que eu passei, e olhar em retrospecto e ver, são motivos, assim, de gratidão eterna. Eu estou em débito com Deus. Eu tenho uma gratidão, acho que eterna, realmente, pelo tamanho de generosidade de Deus. E uma coisa que me auxiliou muito é a gratidão pelo aquilo que eu ainda não vivi. Quando eu adoeci, as pessoas falavam, Nádia, se você tiver fé, você vai se curar. O fato de você tiver fé, você vai se curar, tinha se. Se você tiver fé, você vai se curar. E eu falei, meu Deus, se minha fé for pequena, eu vou morrer. E aí? E agora? Essa frase me deu mais medo do que conforto. Ninguém chegou para mim e falou, Nádia, agradeça. Nádia, faça um diário, escreva, coloque as suas coisas. Foi tudo muito surgindo de maneira intuitiva. Nádia, a gratidão é um poder. Use a gratidão. Não, falaram sim, para eu ter fé, falaram muito para eu pensar positivo, para eu acreditar. E a fé, ela realmente, ela está muito íntima da gratidão. Eu acho que não tem como separar fé e gratidão. E uma das maneiras que eu peguei, então, quando eu estava nesse turbilhão de sentimentos, vivendo no mundo oncológico, bem no centro do furacão, era imaginar eu dançando a valsa de formatura do meu filho. Eu não sei o que ele vai ser quando crescer. Ele só tem 13 anos hoje. Na época ele tinha 8 anos. Eu tenho 3 filhas mais velhas. O Fernando dançaria, né, a valsa com a Amanda,
Com a Tiziana, se ela tivesse, ela não teve o baile. Com a Malu, quando formar, a Malu está com 17 anos, ela faz o Enem esse ano. Eu, com o Miguel, que é o mais caçula, eu ia demorar muito mais para viver essa fase, mas eu me imaginava dançando a valsa com o Miguel, e eu agradecia por aquele momento na minha fantasia de fechar os olhos e imaginar vivendo aquilo. E isso, com certeza, influenciou. Isso é o que a gente chama de fé, né? Fé é que você acredita nas coisas que não são ainda, que não aconteceram ainda. Eu me imaginava curada para viver este momento. Então, a gratidão e a fé estão realmente interligadas, tanto que na Bíblia a palavra agradecer, agradecimento, bênção, graça, tem mais de 150 vezes. O termo imperativo agradecer tem 33 vezes. A palavra graça aparece em São Paulo 100 vezes. Então, assim, são coisas... Quanto que foi escrita a Bíblia? É muito tempo. São séculos que nós estamos falando aí. E as pessoas têm que ter esse discernimento e às vezes esquecem, andam com o véu encobrindo, não conseguem enxergar na frente do seu nariz uma razão simples para agradecer. A primeira de todos os dias, eu estou viva. Como eu disse, foi virando então um ciclo virtuoso. Eu nunca imaginei, eu acho que ninguém imaginaria que um câncer poderia trazer tanta coisa boa para minha vida. Não vou falar que eu não sofri, não estou falando que não foi dolorido, não estou falando que eu não chorei, não estou falando que eu não tive medo, gente. O que estou falando é que ele trouxe também coisas maravilhosas na minha vida. A gratidão, neste momento, entre 2016, que eu tive o diagnóstico, e 2017, ela já estava latente no meu coração. E eu quis falar de gratidão para os pais. Eu achava que era importante um pai saber o papel da gratidão para o seu filho, ensinar o filho a agradecer desde pequeno, ensinar a autoestima também para a criança. E aí surgiu a vontade de escrever sobre esses dois temas, gratidão e autoestima. E eu escrevi esse livro no final de 2017, lançamos em abril de 2018, O Segredo de Valentina, onde tem o pilar desses dois temas. Eu já falava ali de um pouquinho de gratidão. Em 2018 veio um novo sonho, que era ter a boutique de perucas para o projeto Vida Bela. Era um sonho que parecia impossível. Imagina, nós não tínhamos um fio de cabelo de ninguém. E de repente tem uma boutique de perucas. Amanda, minha filha, falou, acho que é difícil a pessoa cortar cabelo e ficar dando para o projeto. Eu, para mim, tinha no meu íntimo que se Deus me deu um sonho, Ele também me deu a condição de realizar. Eu acredito muito nisso, que sonhos são feitos para ser realizados. E lançamos, então, a campanha Relaxa, Cabelo Cresce, em outubro de 2018, no dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, nas redes sociais. E no finalzinho de abril de 2019, quer dizer, outubro a abril, a gente inaugurava a boutique de perucas Mulan, com mais de 50 perucas, todas de cabelos que foram doados para projetos, todas perucas de cabelos naturais. E passamos a atender não somente pacientes oncológicas, como também mulheres que sofreram alopecia, como é o caso da Ana Luísa, que está aqui comigo nessa foto. Ela é uma jovem que não tem os cabelos, e a gente pôde ajudar várias pessoas que estavam naquela situação da perda definitiva dos cabelos. Em 2021, eu esperava muito. Para mim, esses 5 anos eram muito importantes. Pode ser que para algum outro paciente oncológico não faça diferença, mas os 5 anos para mim faria diferença, porque era um marco. Era um marco onde eu poderia voltar a ser o que era antes. De ter uma chance de ter câncer novamente? Sim, eu posso ter câncer novamente, como qualquer pessoa possa ter. Mas a chance cai drasticamente. Eu já não estou naquela alta probabilidade de poder ter uma recidiva. Isso é uma maneira, assim, uma razão imensa para poder agradecer. Eu saí, eu festejei a cura, eu registrei com foto e eu fui muito grata a Deus.
E o objetivo que eu tinha de lançar um livro contando essa trajetória desses 5 anos, falar de gratidão, falar de fé, falar de amor, falar de autoestima, de resiliência, não somente para pessoas que enfrentam câncer, é um livro para qualquer mulher que enfrenta qualquer adversidade na vida. E conseguir realizar esse sonho. E no Dia Internacional do Câncer de Mama, em outubro, eu poder, na minha cidade natal, estar lançando o livro com apoio dos amigos, dos empresários da minha cidade, foi realmente muito gratificante. E vocês podem ver, através dessas fotos, como foi um círculo virtuoso. E eu tenho certeza absoluta, se eu não tivesse sido grata a cada fase, a cada ciclo, eu não teria colhido todas essas bênçãos. Isso são poucos exemplos de bênçãos que eu tenho para mostrar para vocês, mas eu tenho muito mais, eu não poderia trazer todas para aqui. Ao ler o livro, Agradeça e Seja Feliz, eu descobri que existem 2 tipos de gratidão. Gratidão com G maiúsculo e gratidão com G minúsculo. Eu não tinha noção do que era uma gratidão com G maiúsculo, mas eu já tinha sentido. E na hora que eu li, eu me reconheci nessa gratidão. Né? Há 2 tipos de gratidão. A súbita, que sentimos pelo que recebemos, e a maior, que sentimos pelo que damos. Eu era tão grata a Deus, pela generosidade de Deus na minha vida, que eu achava, é como se eu estivesse em débito com Deus. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque Ele foi tão bom comigo, eu tinha que retribuir para alguém aquela bondade dele na vida. Foi então que eu resolvi lançar uma campanha no Facebook. E assim nasceu o Projeto da Vida Bela, pedindo doação para os meus amigos, familiares, de bijuterias, de maquiagens novas, de lenços, de perucas, para que a gente montasse 100 kits para distribuir no hospital 100% SUS em Belo Horizonte. E o sucesso da campanha foi extraordinário, foi tanto que eu tive que chamar minhas amigas que passaram a administrar o reto comigo, a Karina, que faz parte, as pessoas foram na minha casa, as amigas próximas, ajudar a montar os kits, porque era muita coisa que a gente ganhou. Eu tive apoio da paróquia, da igreja que eu frequentava, no Gutierrez, eu tive apoio da República Literária, a Jaqueline está aqui na palestra, que cedeu a loja dela em João Levade para coletar, tinha uma caixa, nós distribuímos caixas em vários pontos de coletas para as pessoas levarem os lenços, levar as baterias. E pela foto você vê a alegria do paciente ao receber. Nós levamos maquiadores para resgatar essa autoestima, então elas foram maquiadas, elas receberam a bijuteria, receberam o kit, mas receberam muito mais nossa atenção, nosso carinho, nosso amor, nosso ombro amigo, o meu testemunho para falar com eles naquele dia. Olha, você está aqui na quimioterapia? Eu tive aí outro dia, agora eu estou aqui. Olha, você está careca? Olha o meu cabelo, está curtinho, mas já está crescendo, o cabelo cresce, não fica chateada não. Eu ser um exemplo de superação para eles. Nós precisamos ter exemplo de superação quando estamos atravessando esse inverno, que é um tratamento oncológico, ou qualquer outra doença. A gente tem que ver que alguém passou por aquilo e sobreviveu, que venceu. E na hora que eu saí desse dia no hospital, eu saí com uma energia recarregada, com uma coisa assim que transcendia. Eu falava, eu quero fazer isso. Esse sentimento, eu senti gratidão por poder ajudar. Eu me senti muito abençoada por poder estar ali fazendo bem para essas pessoas. E aí eu descobri realmente o que era a gratidão com G. Quando eu li o livro, eu falei, eu conheço muito bem essa gratidão. E agora eu sei que ela tem um nome. E eu indico vocês para que vocês conheçam, para que vocês tentem praticar também, não somente a gratidão, que esse sentimento súbito que sentimos por algo que nós recebemos, mas a gratidão por algo que você vai dar para alguém. É extraordinário. Aqui são as fotos desse último ano, onde nós fizemos, eu pude estar em Belo Horizonte no Natal, e depois de muito tempo da pandemia, né, o projeto não podia estar presente nas aulas nem da quimioterapia, nem na casa de apoio. Eu pude entregar o kit infantil. Nós temos 3 tipos de kits. A gente tem um kit beija-flor, que é das crianças.
A gente tem o kit borboleta, que é das mulheres, e a gente tem o kit, que era o kit coiote, mas agora a gente está inaugurando um novo nome de kit, que é o kit arara. Então, tem 3 aves aí, e aí eles são distribuídos para os hospitais em Belo Horizonte. Então, assim, a gente já tem aniversário de 5 anos do projeto agora. Em abril, nós comemoramos 5 anos de existência. Seja grato diariamente. É literalmente uma das poucas coisas que podem mudar de forma mensurável a vida das pessoas. Se você está insatisfeito com a sua vida, se você tem problemas, se você enfrenta doenças, se você enfrenta adversidades, a solução mais prática, barata, é você começar a praticar a gratidão e ver que a quebra desse ciclo de coisas ruins. Imagine um ciclo vicioso de um dia. Você sai de casa, na hora que você está no meio do caminho, mas está longe para voltar, você esquece do celular. Você fala, nossa, como é que eu vou viver sem celular no meu trabalho, resolver problema? Chega no trabalho, já mal-humorado, já discute com o seu colega de trabalho, na hora que você vai almoçar, comida quente queima sua boca, ou então você morde sua língua e faz uma afta, você volta para casa, você leva um tropeção, cai, machuca o joelho, é aquele dia que as pessoas falam, né? É um dia de cão. A pessoa que reclama, a pessoa que não consegue agradecer, ela vive esse dia de cão constantemente, diariamente, as coisas para ela nunca dão certo. Se ela faz uma cirurgia de reconstrução, por exemplo, mamária, se ela ficar só reclamando ou com medo antes de fazer a cirurgia, não vai dar certo. Aí eu tô com medo. Pode ter rejeição. Pode ter aquilo. E só focando no lado negativo. Tem probabilidade muito grande de realmente não dar certo. De realmente ter algum problema, de realmente infeccionar. Então, a gente tem que sempre agradecer pela oportunidade, mesmo nos momentos adversos, e sempre, principalmente, pensar de maneira positiva. É muito importante que a gente traga a luz de algo positivo para aquele momento adverso, para que você consiga realmente sentir a gratidão. Teve um estudo que mediu a felicidade. Começou um estudo através de gêmeos idênticos para poder ver, né, como que era o desenvolvimento dessas pessoas em relação a sentimentos. E percebeu-se que a felicidade é genética. Grande parte da felicidade é genética. Ou seja, 50% você não tem como alterar. É aquela pessoa. Você deve conhecer alguém assim, que é super alto astral, sempre brincalhona, sempre alegre, ela quando é a cara da festa, é aquela pessoa. O nível de felicidade dela vai estar no máximo, sempre no alto. E tem aquela pessoa que sempre é mais deprimida, mais triste, mais cabisbaixo, que não fica tão feliz com grande facilidade. A genética dela não ajuda, o nível de felicidade dela é mais baixo. Isso já foi comprovado cientificamente. 10% são as circunstâncias da vida. Por exemplo, uma pessoa ganha na loteria. Ganhou na loteria, ela vai ficar o quê? Feliz, irradiante. Uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente e ficou paraplégico. Vai ficar triste, chateado, inconformado. Mas as circunstâncias, elas voltam depois ao que era antes. A pessoa que ficou milionária e passou o nível de felicidade dela para 60%, que aumentou os 10% da circunstância, ela vai voltar ao ajuste que era antes. A pessoa que ficou paraplégico, depois vai se acostumar, vai se reinventar, vai se redescobrir, vai voltar ao nível de felicidade anterior. Em um estudo comparando pessoas que ganharam na loteria e pessoas que ficaram paraplégicos, viram impressionados dados que as pessoas que ficaram paraplégicos de um tempo passado eram mais felizes do que as que ganharam na loteria. Então, as circunstâncias são os altos e baixos da vida. São os momentos que nós vivemos. Um casamento é um momento de felicidade, um luto é um momento de tristeza, né? Uma promoção no trabalho. Isso tudo vai influenciar, mas tem um papel de 10%. Mas o interessante
E o que é muito extraordinário, eu diria, que tem 40% de atividade intencional que pode mudar o nível de felicidade. 40% somado à genética e do ponto de 50 dá 90. É muito mais que as circunstâncias da vida. A prática da gratidão diariamente, conscientemente, com a pessoa tendo o coração aberto para perceber essas dádivas, ela está alterando a atividade intencional dela, ela pode atingir os 40% e ela com certeza vai ser muito mais feliz. Tem aquela frase célebre que fala: as pessoas gratas é que são felizes, e não as pessoas felizes que são gratas. Então, assim, a gratidão é o elo que falta para a gente ser feliz, para a gente ser pleno. E a gente praticando, é muito importante a gente conseguir aqui, ó, alterar a atividade intencional. Agora, e os obstáculos para a gratidão? Quais são os obstáculos que nós vivenciamos para sentir a gratidão? O primeiro é a tendência à negatividade. As pessoas que são mais negativas, que pensam sempre o pior, elas com certeza vão ter um obstáculo muito grande à frente para poder conseguir mudar aquela atividade intencional, para poder conseguir sentir a gratidão. Porque você tem que trazer uma perspectiva positiva no momento que você enfrenta uma adversidade. Vocês concordam que quando você não enfrenta adversidade nenhuma, quando está tudo cor-de-rosa, tudo azul, mil maravilhas, você tem razões para agradecer. Até o pessimista vai agradecer. Porque não tem nada de errado na vida dele. Mas quando algo muda de cenário, as coisas pioram, a pessoa não consegue enxergar razão nenhuma para agradecer. O negativo, a pessoa negativa não consegue enxergar. Isso é um obstáculo imenso. Então, a pessoa sempre tem que trabalhar para trazer um ponto de luz, um ponto positivo em algo ruim, para que ela consiga quebrar esse ciclo vicioso e conseguir atingir a gratidão. Um segundo ponto é a incapacidade de admitir dependência. É aquela mais ou menos aquela história do Bart, né, que eu trouxe no início da apresentação. A pessoa que se acha autossuficiente, que acha que não precisa de ninguém, a pessoa que não reconhece quando alguém faz um favor para ela, quando ela cede algo para alguém, quando ela beneficia a pessoa com alguma coisa, e a pessoa sempre acha assim, ah, eu que sou o capaz, tudo vem de mim, essa pessoa tem muita dificuldade e muito obstáculo à gratidão, demonstrar gratidão. Pensamento de comparação. Comparar é uma maneira muito complicada, é um obstáculo à gratidão. Em um estudo feito na universidade nos Estados Unidos, onde pediram estudantes pegaram 2 grupos de estudantes. Um grupo ia escrever 5 coisas que não tinham e desejavam ter. O outro grupo ia escrever 5 coisas para agradecer durante 21 dias. Após os 21 dias, eles foram medir o nível de felicidade, o nível de satisfação, e esse grupo de gratidão, né? Esse grupo que escreveu coisas que eles não tinham e que desejavam, foi avassalador, foi um fracasso. Enquanto o outro que somente agradeceu por 5 coisas, melhoraram até os exames de sangue dessas pessoas, o que comprova que agradecer faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para a saúde. Ao passo quando você se compara com outras pessoas, o que outras pessoas têm e você não tem, você vive comparando de maneira a prejudicar, isso reduz a chance de você aproximar a gratidão e também causa estresse no seu organismo. Da mesma maneira, outro estudo com 2 frases para pessoas preencherem, 2 grupos testados. Uma frase era, eu gostaria de, e a pessoa preencheria o que ela gostaria. A outra era, eu estou feliz por não. Essa frase lembra o que aconteceu comigo no início da minha história, o que me aproximou da gratidão.
Eu estou feliz por não ser com os meus filhos, e ser comigo. Quando eu li esse estudo e vi essas frases, eu me deparei quando eu vivi em 2016 essa situação. E o estudo concluiu que as pessoas que escreveram "eu estou feliz por não" tiveram uma melhora na gratidão, no nível de felicidade, nos seus exames também, do que o outro grupo que escreveu o que ele gostaria de ter. Então, é muito importante a gente pensar como a gente trabalha a comparação. A velocidade da vida é o outro obstáculo da gratidão. O que é a velocidade da vida? Hoje nós estamos vivendo um mundo acelerado, um mundo das redes digitais, um mundo onde você, com segundos, você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo. Em Nova York, saiu uma matéria em um jornal, certa vez, em que uma pessoa foi baleada, estava sangrando na calçada, ferida. Todo mundo passou por ela, com seus iPods andando, ninguém prestou socorro, ninguém olhou. Uma pessoa que observou, uma testemunha observando essa cena, ficou chocada com que nós, seres humanos, estamos nos transformando. Você coloca o seu fone e não vê mais nada, está escutando ali o seu áudio, sua música, está escutando alguma coisa, e você não está mais atento a nada que envolve a sua volta. E uma pessoa está morrendo ao seu lado, você não pode auxiliar. Então, assim, a velocidade da vida prejudica. Por isso que é importante desacelerar. É importante ter olhos observadores, olhos atentos a perceber as miudezas espalhadas no caminho. Todo dia Deus derrama infinitas bênçãos na sua vida. Mas se você viver acelerada, se você viver correndo, trabalhando, sem tempo nem de comer, já come com o celular na mão, já come pensando que você vai fazer um trabalho depois, chega em casa, dá um banho nas crianças, toma um banho, já faz a janta, depois já vai dormir. Você não tem tempo de agradecer. Você não pensa no seu dia. Então, é muito importante a gente poder ter um tempinho para desacelerar. Aqueles 5 minutos que foi pedido para poder ler a carta da reflexão e escrever no seu diário da gratidão. Quem pudesse aprofundar nas outras coisas era um plus, mas tirar 5 minutos por dia para fazer essa reflexão e agradecer é uma maneira de acelerar. É uma maneira de você se presentear e poder se aproximar da gratidão. A dádiva inadequada é onde eu queria passar um vídeo para poder vocês entenderem a situação da dádiva inadequada. Ô, Renata. Oi. Nesse momento eu queria passar um vídeo aqui. Aí eu tenho que descompartilhar essa tela e tentar pegar o vídeo, é isso? Isso, descompartilha ela. Tá. Tem como você dar pausa aí na gravação? Tem sim. Tá, só para eu mexer. You're right, TR was too much. Ô, Amanda, passa o outro também, o segundo. Tá compartilhando ainda? Ótimo, Penny. Você está... Tá, né? Tá. Ótimo, Penny. Você está aqui para trocar presentes. Ficará feliz em saber que estou preparado para o que quer que você tenha para oferecer. Então tá bem, toma. Eu devo avisar que eu estou passando por um desarranjo intestinal. Então, se eu me ausentar abruptamente, não fique preocupado. Ah,
um guardanapo. Agora olha o que tem atrás. E aí? Para Sheldon, vida longa e próspera. Leonard Nimoy. Ele foi no restaurante. Desculpa se tá suja, que ele limpou a boca. Então eu tenho posse do DNA de Leonard Nimoy? Eu acho que tem, mas ele autografou. Você tem ideia do que isso significa? Tudo que eu preciso é de um óvulo saudável e eu posso gerar o meu próprio Leonard Nimoy. Olha, tudo que eu tô te dando é um guardanapo, Sheldon. Eu já volto. Sheldon, que doideira é essa? Eu sei, Penny. Ainda não é o bastante. Então... Olha só, o Sheldon tá me abraçando. Como que eu deixo de compartilhar aqui? Peraí. Aí em cima, Top share. Aham, pronto. deixa eu pegar a minha apresentação. O que está aparecendo aqui? Tá aparecendo a minha? Sim. Tá. Voltar a gravar? Eu não sei se gravou no momento do vídeo. Eu já estava gravando já. Ah, tá. Então, eu queria trazer para vocês entenderem muito bem. O Sheldon, não sei se alguém assiste The Big Bang Theory, ele é um personagem muito peculiar. E ele odeia presentes. Ele odeia presentear alguém ou receber presente. Porque ele acha muito difícil a questão da retribuição. Você dá uma questão de um valor, como que você vai retribuir aquilo que você ganhou na mesma proporção que a pessoa? Então, ele prefere não ter essa questão de presentes. As duas cenas ali, elas são o contrário do que eu estou trazendo, que é a dádiva inadequada. Em uma situação, ele presenteia a namorada dele com uma tiara, ela estava chateada com ele não estava sendo um bom namorado no aspecto de ouvir, de apoiar, de ficar feliz com as coisas que ela estava conquistando. Ela teve um artigo publicado numa revista científica e ele não estava ignorando. Então, ele resolve demonstrar para ela que ela era importante e tal, e comprar um presente com a ajuda da amiga, compra aquela tiara. E vocês percebem como ela ficou feliz. Tanto que no final ele fala, não, foi demais. Então, assim, foi uma dádiva adequada o que ele presenteou a namorada. Quando a Penny deu o guardanapo autografado para ele, era um guardanapo de papel. Alguém foi no restaurante, esse alguém era alguém que ele era fã, ela pede para autografar, quer dizer, ela tem uma sensibilidade de fazer um gesto, né, que, olha a reação do Sheldon, como ele ficou, ele pegou milhares de presentes para poder entregar para a Penny, porque ele achava que aquilo, para retribuir o que ele recebeu, aquilo tudo não era suficiente, e no final ele fez a coisa que ele não gosta de fazer, que é o contato físico. Ele fala, vou dar um abraço. Quer dizer, ele pagou, ele recompensou da melhor maneira que ele podia aquela dádiva que ele achou que era maravilhosa. Só que o que os estudos científicos mostram, uma das razões de obstáculos à gratidão, é que a gente, às vezes, recebe algo que a gente não gosta. Você está recebendo, você está ganhando, mas aquilo é algo que te desagrada, e você, ao invés de sentir gratidão por aquilo que você recebeu, você começa a ter sentimentos ruins,
sentimentos de escassez, sentimento de ingratidão, sentimento, nossa, me deu isso, sabe? Então, assim, essa questão da dádiva inadequada. Tem uma história de um médico que foi de urgência, conseguiu atender um filho de um paciente e salvou a vida desse menino. Depois de tudo passado, o casal liga para o consultório desse médico e pergunta, eles queriam retribuir, salvar a vida do filho dele, como que eles poderiam retribuir? E a secretária fala, né, ó, um uísque escocês. O casal não tinha condição de comprar um uísque escocês. Ele ligou, pediu o que daria de presente, não tinham como dar aquele presente, ficaram constrangidos e nunca mais pisaram no consultório e aquela amizade foi abalada por uma questão de uma dádiva inadequada. Então, a gente tem que ficar muito atenta também às dádivas, né? Tanto que a gente dá e quanto a gente recebe, né? Todo mundo, com certeza, quando presenteia alguém, quer ter uma reação que o Sheldon teve, ou que a Amy teve, que a namorada dele eu recebi a tiara. Então, assim, a gente... Só que cada dia isso fica mais difícil, né? A valorizar o que é importante para o outro e valorizar também as coisas que nós ganhamos. Não estrague o que você tem desejando o que você não tem. Lembre-se de que o que você tem agora já foi uma das coisas que queria ter. Essa frase é de Epicuro e é um resumo muito legal do que a gente estava falando. Então, o que vocês acham? Vocês acham que a gratidão é uma daquelas dádivas injustas concedidas a quem tem um temperamento alegre, não sente instintivamente ansiedade, dor ou isolamento de viver neste mundo? Ou provém de uma disposição química ao otimismo, ou há escolhas que podemos fazer? Né? Essa pergunta feita por Scott Peck é um resumo do que a gente falou até agora, que sim, né? Espero que vocês tenham mudado a maneira de vocês enxergarem que sim, há escolhas, né? Nós vimos o gráfico do nível da felicidade, por mais que você tenha os 50% de um gene que vai não ter um temperamento alegre, que seja uma pessoa ansiosa, que enxergue mais a dor, que vive mais isolado, você tem a escolha, você tem os 40% que você pode alterar e você pode mudar a sua história. A gratidão é uma postura diante da vida. A postura da gratidão em relação à vida é relativamente imune à boa e à má sorte. Essa foto eu tirei quando eu encerrei o ciclo dos 5 anos e essa frase é um resumo da minha experiência. A doença não é uma sentença para a tua vida. O que você decidir viver após a doença será a sua sentença. Neste episódio aqui dessa frase, eu gosto muito de lembrar da história de Jó. Não sei se vocês já leram o livro de Jó na Bíblia. Jó era um homem riquíssimo, ele tinha milhares de cabeças de gado, camelos, filhos todos belos, saudáveis, um ótimo casamento. Ele sempre, de tempos em tempos, estava sacrificando algum animal em sacrifício para entregar a Deus, para pedir perdão dos pecados dos filhos dele. E no livro a história fala que Satanás chegou para Deus e falou que Jó só era fiel e que Jó só era grato a Deus em razão da riqueza. Se Jó fosse uma pessoa pobre, não seria daquele jeito. Então, Deus permitiu que Jó perdesse tudo. E realmente ele perde tudo. Perde seus filhos, perde seus bens, fica sem nada. E o que Jó faz? Jó raspa a sua cabeça, tira suas vestes, ajoelha-se e louva a Deus. E fala, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. A atitude de Jó não agradou Satanás, que foi e voltou
para Deus e falou, olha, ele continua agradecendo e louvando porque ele tem saúde. Tenho certeza, se tirar a saúde, ele não vai agir assim, ele não vai ser leal ao Senhor, não vai ser leal aos seus mandamentos. E Deus permitiu que Jó ficasse doente e o corpo de Jó foi tomado por feridas, feridas terríveis. Mesmo assim, Jó continuou louvando e bendizendo o nome de Deus e falando tanto que Deus era maravilhoso, generoso. E falou que se ele não, em momento nenhum, enquanto ele viveu os altos da vida dele, ele reclamou, ele não fez nada para falar de Deus, não era agora que Deus tirou que ele ia falar mal de Deus. Então, o Jó resume muito bem, falando, se aceitamos os bens que Deus nos dá, por que não vamos aceitar os males que ele permite que nos aconteçam? Essa é uma reflexão muito profunda. Essa é uma reflexão que eu fiz quando eu adoeci. Se eu recebi tantas bênçãos de Deus, eu tinha um marido maravilhoso, eu tinha filhos saudáveis, maravilhosos, fui mãe 4 vezes, quantas mulheres não conseguem engravidar? Eu passei no concurso público que eu queria, eu tinha o trabalho que eu queria, né? Por que nas minhas bênçãos eu não indaguei a Deus? Por que comigo? Por que eu estou recebendo isso? No momento de vir a dor, eu vou indagar a Deus? É uma reflexão que vocês devem guardar para vocês, porque a gente sempre está atravessando altos e baixos. E na hora que chegar o momento de baixo para vocês não esquecerem da generosidade de Deus, para vocês não virarem as costas para Deus, para vocês não perguntarem, Deus, por que comigo? Eu não mereço, e fazerem de vítima, para vocês continuarem honrando Deus. Jó continuou honrando Deus, e depois dessas provações que ele passou, e ele mostrando a sua fé, e mostrando que era fiel, Deus devolveu em dobro, em triplo. Ele foi um dos homens mais ricos, recobrou saúde, teve novos filhos, todos lindos e saudáveis. E a história de Jó é um exemplo de quê? De paciência, que a gente às vezes tem que ter paciência. Na adversidade, a gente tem que ter resignação, a gente tem que ter fé, manter o foco e não perder no meio do caminho as razões de agradecer. Para manter esse foco, a gente precisa de prática da gratidão. Então, como praticar a gratidão? O diário da gratidão, que vocês conhecem tão bem, a nossa prática dos 30 dias, é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer. Aliado ao diário da gratidão, você pode preferir ter um pote da gratidão, um pote de vidro, onde você escreve bilhetinhos e coloca, pode ter os dois, eu tenho os dois. Lembrar das coisas ruins. Lembrar das coisas ruins é como eu conto a minha história. Lembro do câncer, do que eu passei e vejo onde eu estou hoje em dia e eu consigo sentir gratidão por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu superei. Quando você lembra as coisas ruins, você lembra daquele momento difícil que você estava, ou da escassez que estava vivendo e agora você está na abundância, você consegue sentir a gratidão. Né, como aquela frase, né, que você pensa assim, sou feliz porque não aconteceu isso, né? Usar lembretes visuais. Os lembretes visuais são ótimos. Colocar imã na geladeira. Tantos imãs hoje em dia com a frase gratidão, com frases bem interessantes. Comprar uma placa de gratidão, um quadro de gratidão, ou algo que te remete à gratidão, uma foto da sua família, talvez na sua mesa. Você, na hora que vê aquela foto, você vai sorrir e vai lembrar com gratidão, que você tem um lar, que você tem uma família. Então, fazer coisas, trazer visualmente, que sempre vão te fazer recordar de agradecer. Fazer um voto de praticar gratidão. No nosso diário da gratidão, a gente sempre tem, logo no início, um compromisso da gratidão. É um voto que você faz, que você escreve, para você assumir o compromisso com você mesmo. Você fazendo esse voto, a chance de você conseguir cumprir os 30 dias da jornada e continuar depois de amanhã a jornada sozinha é muito maior,
daquela pessoa que não faz o voto, daquela pessoa que não tira um tempo para escrever o seu voto da gratidão. Aqui está o diário da gratidão deste ano, ele ficou muito bonito, até para quem não comprou e quiser comprar para poder fazer. Aí, olha, a primeira página tem o compromisso da gratidão, é onde a gente escreve um compromisso, mas depois, ó, tem um lugar para você escrever o seu compromisso, né? Você escrever, fazer o seu voto. Então, as pesquisas científicas demonstram que quando uma pessoa faz um voto de algo, o sucesso é muito maior, ela se compromete com muito mais garra do que quando ela não faz voto nenhum. Acorde e caia em si. Todo dia, quando você acorda, você está vivo, você está respirando, você tem uma nova oportunidade. Todo dia, quando acorda, já agradeça por estar vivendo um novo presente, que Deus te concedeu uma nova oportunidade, um novo dia. Ter parceiros da gratidão é você combinar com alguém, com sua mãe, com sua filha, com sua melhor amiga, e fazer parcerias, igual quando você vai para academia, às vezes você sozinho, você não tem ânimo para ir, você combina com alguém, e aí você não mata nenhum dia de academia, você frequenta todos os dias. Então, se está difícil para você sozinha, seguindo uma prática da gratidão, arrume um parceiro. Nós fomos os seus parceiros durante 30 dias, te estimulando, fazendo com que você tivesse um tempo para gratidão. E nós desejamos e torcemos para que vocês possam, sozinhas ou com novos parceiros, caminhar no restante de 2022. Prestar atenção à sua linguagem corporal. Não corporal, a sua linguagem, perdão. A linguagem pode ser negativa e pode ser positiva. As pessoas, normalmente, que são gratas, elas sempre estão falando nas palavras dádivas, afortunadas, gratidão, agradecimento, agradecer, sempre está no vocabulário dela. As pessoas que são ingratas, as pessoas que são mais negativas, elas vão estar falando em escassez, perda, falta. Olha, nossa, eu estou com muito pouco dinheiro, não dá para fazer nada não, esse mês não vai ter jeito, aí mês que vem é a mesma coisa, vira o ciclo vicioso. Nossa, ninguém gosta de mim. Nossa, eu não consigo fazer nada certo. Então, esse tipo de linguagem, preste atenção à sua linguagem, porque palavra tem poder. O que você fala, você materializa. Creiam nisso, o que você fala, você materializa. E pensar lateralmente. Pensar lateralmente é você ver o outro lado da situação. Eu vivi um câncer. Muitas pessoas aqui hoje viveram um câncer. A Pati, a Renata, a mãe Dercy está vivendo um câncer, né? Pensar lateralmente é o que eu posso tirar de bom dessa coisa tão grave que me aconteceu. O que eu posso agradecer em razão a essa coisa tão grave que está acontecendo comigo? E tentar enxergar um motivo de gratidão. Pensar lateralmente é quando você tem uma pessoa que te chateia no trabalho, que te deixa para baixo, ou que pega no seu pé, ou que te dá muito estresse de convivência. E depois você pensa assim, olha, eu posso agradecer pela paciência. Ela me faz exercer a paciência. Então, sempre buscar. E exercer os 3 níveis da gratidão, que são o que nós falamos na palestra do ano passado, né? O primeiro nível da gratidão é a gratidão por aquilo que a gente recebe, que é muito fácil, é o nível mais fácil, né? Agradecer pela vida, pela família, pela saúde, pelo amor, pela sabedoria, pela inteligência, pela alegria, pelos sorrisos, abraços. O segundo nível é pelo mal que não te acontece. Agradecer por estar vivo, se tu sofreu um acidente, como o Stephen King, ele sobreviveu, ele poderia ter sido pior, né? Ou às vezes você bate o carro e não acontece nada com você, você sai totalmente ileso. O mal não chegou à sua casa, não te aconteceu. E o terceiro nível, que é o mais difícil, o mais profundo, e depende de muita prática, é agradecer ao mal que te acontece. É conseguir agradecer, talvez, até pelo câncer que você teve, e conseguir ver através o que você ganhou.
né? Que professor, que aquilo pode ter sido para você e ter extraído alguma coisa boa de tudo isso. Desperte, fique aberto e alerta a surpresas, agradeça e louve. Então, descobrirá a plenitude da vida, ou melhor, a grande plenitude da vida. Eu quero terminar com essa frase e depois passar uma música para a gente realmente encerrar antes do sorteio. Eu gosto muito dessa frase do livro do Pequeno Príncipe. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. E eu deixo, então, a pergunta para vocês refletirem no dia de hoje e amanhã também. Você realmente enxerga tudo que vê? Você consegue enxergar as miudezas espalhadas no seu caminho e consegue agradecer por estar vivenciando mais um dia nesse planeta? Obrigada, muito obrigada. Amanda, põe a música para mim. Oi, tá, peraí. Ah, tá, você tem que parar o seu compartilhamento aí. A música eu escolhi porque nós estamos vivendo a Quaresma, vamos daqui a pouco estar comemorando a Páscoa, e muitas pessoas estão trazendo diversidade nesse grupo, então eu acho que ela vem bem a calhar. Que tal você se levantar, sacudir a poeira e recomeçar? Eu sei que esse vento te jogou no chão, mas não foi suficiente para arrancar toda a fé que há em seu coração. Que tal você voltar a sorrir? Eu sei que já chorou demais, mas Deus quer te fazer feliz. Que tal você olhar para trás, ver tudo que já venceu e entender que pode muito mais? Que tal você abrir seu coração e ao som dessa canção ouvir o que Deus quer falar pra ti? Porque essa vontade agora de parar, se estou bem do seu lado e não vou te deixar. Porque você se sente tão pequeno assim, se eu mesmo já falei que você pode tudo em mim. Porque você insiste em dizer que não tem jeito, se é na fraqueza que eu te fortaleço. Pense muito bem antes de desistir de tudo, pois eu venci o mundo pra não desistir de ti. Eu nunca te deixarei, quando não puder andar sozinho te carregarei. Só confia em mim. Descansa que eu
cuido de ti. Vai ficar tudo bem. Que tal você olhar para trás, ver tudo que já venceu e entender que pode muito mais. Que tal você abrir seu coração e ao som dessa canção ouvir o que Deus quer falar pra ti? Porque essa vontade agora de parar, se estou bem do seu lado e não vou te deixar, porque você se sente tão pequeno assim. Se eu mesmo já falei que você pode tudo em mim, porque você insiste em dizer que não tem jeito. Se é na fraqueza que eu te fortaleço, pense muito bem antes de desistir de tudo, pois eu venci o mundo pra não desistir de ti. Eu nunca te deixarei. Quando não puder andar sozinho, te carregarei. Só confia em mim. Descansa que eu cuido de ti. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então é isso, gente. Vai ficar tudo bem. Nós vamos terminar o nosso grupo da gratidão e vocês vão seguir o 2022 maravilhoso, agradecendo com consciência, né? Escrevendo, tirando um tempinho para vocês e escrevendo diariamente e sentindo com o coração razões para vocês agradecerem. Amanhã no grupo eu vou colocar uma tarefa. Ano passado eu coloquei uma tarefa para as pessoas fazerem, que era a carta para o eu do futuro. E a gente abriu essa carta hoje e eu fiquei realmente muito emocionada ao ler a minha carta. E foi realmente assim, era a época da pandemia, era a época da alta pandemia, e foi muito legal o que eu escrevi para que eu desejava, né, que tivesse acontecido para agora. E amanhã eu coloco, então, a tarefa para que vocês possam estar fazendo para o próximo ano. E gratidão a cada pessoa aqui presente, a Denise, a Juliana, a Luciana, a Renata, a Tereza, a Amanda, a Patrícia, a Filomena, a Deia, a Silvana, a Flávia, a Cláudia, a Jaqueline, a Erci, a Júnia, minha amiga querida, a Magda. Eu não sei se eu estou falando todo mundo, se eu estou conseguindo ver todo mundo aqui na tela. Eu vou pedir para, antes do sorteio, né, para ligarem a câmera para a gente poder fazer a foto que eu falei no inicinho, que eu queria registrar esse momento com o carinho de todo mundo para poder ter essa lembrança. Aí, Renata, você consegue printar para mim? Calma aí, Nath, vou ver se eu consigo. Ou Amanda? Acho que... Ô, Amanda, você tem... É porque eu tô no celular hoje, sabe? Eu acredito que aqui no celular... Como que eu vejo para ver todo mundo aqui? Você tem em cima... Amanda, se você tá. em cima, você consegue colocar uma caixinha que aparece todo mundo. Tá, mas dá duas telas aqui. Vou ter que tirar dois prints, né? Dois prints, dá duas telas, exatamente, que tem bastante gente. Tá bom. Vamos pedir para Nossa, todo meu mundo. cabelo tá uma beleza. Só para a gente poder fazer a foto. Então tá, todo mundo sorriso.
Um, dois, três. Peraí, tá faltando. E- Peraí, não vai abrir, não? A Juliana, a Magda. Às vezes a pessoa não tem câmera. Então tá bom. Tá bom. Peraí, que só tem um chat aqui aparecendo. Esperar sumir. Então tá. A Tereza tem que abaixar um pouquinho aí para aparecer, que tá só a cabeça dela. Ou ela levantar. Tu vai ter que mexer com a tela do computador ou do celular para baixo, assim. Então tá, gente, vamos lá. 1, 2, 3 e... Vou mandar no grupo, se precisar tirar outra aí, que falta a segunda tela ainda. Tá. Eu acho que a Renata não apareceu no meu frente. Deixa eu tentar a segunda tela aqui primeiro. 1, 2, 3 e... Tá faltando alguém? Ou tá tranquilo? Acho que deu, Amanda. Depois a gente registrou um pouco. Beleza. Aí, sobre o sorteio, gente, todo mundo que está aqui colocou o nome lá no grupo, porque vai ser assim que a gente vai sortear, naquela lista que a gente escreveu. Todo mundo aqui tá lá, na lista? Ô, Nádia, você quer que pare a gravação? Sim, por favor. Vão ser quantos? Quantos sorteios?